A paz a todos. Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nas cartas para Deus, o título é: Senhor, dai-nos mais um sinal. A palavra do Senhor que nos dá base para falar sobre isso está no livro de Mateus, no seu capítulo 16, a partir do versículo 16. A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou da carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só até aqui, amados. Amados, aqui a palavra em Mateus 16 é bem clara. Os fariseus ficavam o tempo todo irritando Jesus, tentando provar, tentando o acusar de coisas, tentando pegar ele em alguma falha, em algum deslize, para acusá-lo, para prendê-lo e para matá-lo. E aqui Jesus perguntou ali para os apóstolos: quem as pessoas dizem que eu sou? O que estão dizendo por aí? E os apóstolos começaram a falar: uns acham que você é Elias, outros acham que você é um profeta. E então ele perguntou: e vocês? O que vocês acham? Quem vocês acham que eu sou? Então Pedro respondeu prontamente: Tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo. Tu és o que foi enviado para nos libertar, para nos salvar. Então Jesus se agradou daquela resposta e fez uma declaração também ali na vida de Pedro. Que Pedro, ainda conhecido como Simão Bar-Jonas, bem disseste, Simão Bar-Jonas, eu sou quem tu dissestes. E a partir de hoje tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aqui Jesus firma a existência de uma igreja a partir dos apóstolos. Tanto é que depois da sua ressurreição, Pedro, no seu primeiro discurso, na sua primeira pregação, ele ganhou mais de 5.000 pessoas para Jesus Cristo. Mas ali, se nós lermos lá no começo de Mateus 16, os fariseus estão lá, provocando, tentando tirar Jesus do sério, tentando algum argumento para colocá-lo à prova. E aqui: Senhor, dá-nos mais um sinal. Até quando Jesus teria que ficar mostrando sinais para aquelas pessoas? Ele já havia curado, já havia libertado, já havia ensinado, já havia transformado a água em vinho, já havia feito a multiplicação dos pães. Quantos outros milagres seriam necessários para convencer aquelas pessoas? E aí Jesus relatou: não haverá mais nenhum sinal, senão o sinal do profeta Jonas, que ficou por 3 dias preso na barriga de um grande peixe. E ainda assim houve, né? Mesmo com esta fala de Jesus, houveram vários outros sinais, inclusive este, que as pessoas na época não entenderam e talvez fosse
complicado de fato de entender. Para hoje nós, sabendo tudo o que aconteceu, seja fácil. Mas talvez para aquelas pessoas de fato não fosse. Talvez não fosse de fato fácil entender o que aconteceria como nós lemos hoje. Hoje nós temos acesso, temos a palavra de Deus. Podemos ler aqui no Brasil, pelo menos, em vários outros países, mas há países que nem a Bíblia pode entrar. Mas nós temos acesso. Naquela época poucas pessoas tinham acesso, poucas pessoas sabiam ler. E elas estavam sujeitas ao que as pessoas que tinham estudo na época as ensinavam. E aqui Jesus foi uma dessas pessoas. Jesus foi uma das pessoas que teve a palavra, revelou a palavra a todos, por isso que as multidões o seguiam, mas mais que isso. Mais que ser um profeta que revelava a palavra. Mais que ser um fariseu, um saduceu que tinha as escrituras e relatava e lia as escrituras. Pedro disse aqui quem ele era. O Filho de Deus, o Cristo, o Salvador, o nosso Salvador. Aquele que veio para tirar o pecado do mundo. E aquelas pessoas ali estavam. Senhor, dai-nos mais um sinal. Dai-nos mais um sinal. E Jesus já havia dado vários sinais. E aí aqui ele relata. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Não haverá outro sinal senão o de Jonas. E aqui pensando nesta passagem de Jonas, em outras passagens também, quantas pessoas receberam vários sinais da parte de Deus. Abraão, que Deus falou com ele. Moisés, que Deus falou com ele. Samuel. O profeta Samuel, que cresceu ali no templo, aprendendo as coisas com Eli. Quando Deus o chamou, quando Deus se revelou a ele, ele não percebeu. Ele achou que era Eli. Mas Eli não entregou, é Deus que está te chamando, fala com ele. Não. Ele comentou, da próxima vez que você ouvir, diga assim, eis-me aqui, Senhor. E assim Samuel o fez, e então Deus se revelou a Samuel. E quantas vezes nós ficamos questionando, Senhor, o Senhor não vai fazer, Senhor, o Senhor não olha para mim, Senhor, me dá mais um sinal, pede para alguém me revelar, Senhor, abençoa alguém para me revelar o que eu estou te perguntando. Será que Deus já não revelou o que você está querendo saber? Será que Deus já não deu uma direção para sua dúvida, para sua angústia, para sua mágoa, para o seu ressentimento? Será que Deus já não deu uma solução para os seus pecados? E a principal solução para os nossos pecados é fugir deles. Todas as lutas, a maioria das lutas nós temos que vencer enfrentando. O pecado não. O pecado nós vencemos fugindo. Um vício, prostituição, adultério. O pecado a gente só vence fugindo. Se mantendo longe, fora do contato. Longe do pecado e perto de Deus. Longe do pecado, perto da palavra. Mas quantas vezes nós estamos, Senhor, dá-me mais um sinal, dá-me uma luz, me ajuda a sair disso. E a minha e a tua parte, qual é? Jesus já deu aqui vários sinais. Falta a minha e a tua parte, executar a minha e a tua parte. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Naquela época, os judeus estavam perdidos, cheios de idolatria, adorando outros deuses.
cegos com a riqueza dos outros povos, envolvido no meio deles. E Deus revela a Isaías o segredo. Quer mais de mim? Busque. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Samuel entendeu. Samuel entendeu e conversou com Deus e foi um profeta muito abençoado. Já Jonas não. Jonas foi teimoso, queria fazer as coisas do jeito dele, se incomodou porque Deus queria perdoar o povo de Nínive, que eram perseguidores do povo judeu, e ele foi para uma direção contrária ao que Deus tinha orientado a ele, e lá ele se perturbou. Ele estava num barco e o barco estava para naufragar. Então ele reconheceu que Deus estava virado com ele, pediu aos tripulantes daquela embarcação que o atirassem no mar. E aquelas pessoas que eram idólatras, seguidoras de outros deuses, foram mais sábias do que Jonas. Vamos orar para ver se, ao lançar este homem no mar, o Deus dele não vai se irar mais ainda conosco. E assim eles o fizeram e só jogaram Jonas ao mar depois dessa oração. Eles não ficaram esperando os sinais, eles fizeram aquilo que eles já sabiam fazer. O que você sabe fazer, que você já podia estar colocando em prática, que eu já poderia estar colocando em prática para livrar de situações complicadas? Deus já nos deu vários sinais através da sua palavra, através de enviar Jesus para nos salvar. E Jesus ainda deixou o Espírito Santo, que é o consolador das nossas vidas. Mas nós ainda estamos lá. Senhor, dá-me mais um sinal. Pede para alguém falar comigo, para alguém revelar, Senhor. Estou angustiado. Não haverá outro sinal. Aqui ainda em Jonas, ele ficou por 3 dias na barriga de um grande peixe. E lá ele entendeu, ele passou por 3 dias, ele achou que ele estava salvando aquelas pessoas da embarcação, se jogando ao mar, e que ele morreria. Mas Deus foi tão misericordioso com ele, enquanto ele estava dizendo: eu estou aqui sendo punido. Esse lugar onde eu estou já é um inferno. Mas não, Deus estava cuidando dele ali. Deus estava cuidando de Jonas na barriga daquele peixe. Ficou por 3 dias ali, não se sabe por qual razão. Acredito eu que ele estava em processo e teve tempo para pensar em tudo que ele havia feito. Até que o peixe chegou à beira-mar e o cuspiu não na água, mas em terra firme. Então eu creio que Deus estava cuidando da vida de Jonas dentro da barriga daquele peixe. Enquanto Jonas se achava no inferno, ele estava sendo cuidado. E quantas vezes nós passamos por situações difíceis e achamos que é o fim. Se fosse o fim, nós já não estaríamos mais nesta terra. Se fosse a reta final, você e eu não estaríamos mais aqui. Então, se você e eu estamos passando por situações difíceis, não está fácil. Senhor, dai-me mais um sinal. Deus não olha mais para mim. Estou vivendo um inferno aqui na terra. Talvez o que você esteja vivendo é exatamente para que você aprenda, para que você cresça mentalmente, espiritualmente, para que eu cresça mentalmente, espiritualmente. Um problema financeiro, uma enfermidade, desemprego, não sei. Não sei o que você está passando neste momento enquanto você assiste a esse vídeo. Mas saiba que não é o fim. Como não foi o fim para Jonas, não é o fim para você e para mim. O fim é quando Deus disser que é o fim.
Se você está aí, não está fácil. Se você está aí, está complicado. Se você está aí de pé, é porque não é o fim. É porque Deus está tratando com você. E a sua missão e o seu trabalho é permanecer e buscar na palavra de Deus todos os sinais que Ele já deixou para nós. Ele já deixou vários sinais para nós. Que mais nós estamos esperando? Que mais nós estamos esperando para seguir? Pedro entendeu. Pedro, que era Simão, entendeu que aquele era o Filho de Deus, era o Cristo o Salvador. E Deus ali estabeleceu uma igreja através de Pedro. Declarou: Tu és Pedro, e em ti eu edifico a minha igreja. Você já deve ter ouvido falar que nós somos a igreja. Existe o templo, a construção, mas a igreja, quem faz a igreja são as pessoas. A igreja é de Deus e quem faz a igreja são as pessoas. Cada um de nós é uma igreja. O que você tem feito com a tua igreja? O que você tem feito com a igreja que é você? O que tem entrado aí? Indulgências? Indulgências como entraram naquele templo na época de Jesus, que ele se irritou, que em um dia ele se irritou com o comércio que estava acontecendo ali, com a venda de sacrifícios, com as promessas vazias, com a exploração do povo judeu, com as leis que aqueles sacerdotes, fariseus, saduceus colocavam para as pessoas que nem mesmo eles acreditavam. O que você tem colocado aí dentro da sua igreja? Existem igrejas que estão tão cheias de pessoas, tão cheias de indulgências, tão cheias de práticas que não estão na Bíblia, tão cheias que não tem lugar para Deus. Existem pessoas que são igrejas que de fato nem procuram mais a Deus. Estão como esses fariseus, testando a Jesus, pedindo sinais. Ah, Senhor, eu busquei muito tempo, não vi nada acontecer. Só volto agora quando o Senhor me der um sinal. Não preciso de ir na igreja. Eu faço tudo certo. Sou honesto, não tiro nada de ninguém. Tá parecido com a parábola do fariseu e do publicano. Senhor, dê os meus dízimos, jejuo 3 vezes por semana. Sou bom, mas não sou como este publicano. E ao mesmo tempo um publicano ao lado dele, que talvez nem conhecesse direito a palavra de Deus. Senhor, me perdoa. Me perdoa, pois sou miserável e pecador. Não tenho coragem nem de olhar para cima. E Jesus declarou que mais justificado era aquele que se humilhou do que o que se exaltou. Que é o que a palavra diz, que o que se humilhar será exaltado, não o que for humilhado. Muitas vezes você pode estar passando situações difíceis na sua vida, de humilhação, de pessoas que te apedrejam, de pessoas que te julgam, que não te estendem uma mão, quando ela já está estendida aí para você, quando Deus já disse, sai desta direção. Este caminho é para a morte, saia daí. Se você está de pé, não é o final. Se está difícil e você está de pé, não é o final. Os sinais estão aí. Tenha uma atitude de mudar de direção hoje. Aqui ainda a palavra de Deus vai nos dizer que o que Ele quer de nós? O que Deus quer de nós? Sabia que existe algo que você tem que Deus não tem? E talvez seja exatamente isso que está te causando dor. E você está, Senhor, dai-me mais um sinal.
Senhor, dai-me mais um sinal. Sabe o que você tem, você e eu temos, que Deus não tem? O nosso coração. Você já entregou o seu coração verdadeiramente a Deus? Você já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador? Já desceu as águas do batismo como Jesus fez? Não como algumas práticas onde crianças são batizadas, e não estou aqui criticando, mas estou ensinando como Jesus fez. Ele próprio pediu a Pedro que o batizasse. Ele decidiu, ele tomou essa decisão. Uma criança não tem o discernimento para tomar essa decisão. Um jovem, um adulto tem. Um jovem, um adulto tem. Então, quando você decide reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, desce as águas do batismo para que morra o seu eu e nasça, e você renasce em Deus. É isso que significa o batismo. É nós morrermos para o mundo e nascermos para Cristo. Ah, mas como é isso, morrer para o mundo? É a gente abrir mão das nossas convicções, dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros. Não que nós nunca mais vamos pecar, não é isso. Que é o que muitas pessoas falam. Olha lá o crente, ó, ele não peca mais, ó, ele já é perfeito. Não. Deve ser crente mesmo, né? Até o diabo é crente. Mas o cristão verdadeiramente entregue a Jesus Cristo, ele vai continuar falhando, vai continuar pecador, mas não nas mesmas coisas. Vai tentar dia após dia imitar os caminhos, seguir os caminhos de Jesus. Porque todos os sinais já estão aqui. Todo sinal que você e eu precisamos para seguir em frente já está aqui. Não fique aí perdendo tempo como os fariseus. Senhor, dai-nos mais um sinal. Não. Seja transformado da geração má e adúltera, na geração verdadeiramente convertida a Jesus Cristo. Não convertida à bandeira de igreja, placa de igreja, não convertida à religião A, B, C, não. Deixe hoje de ser a geração má e pecadora para fazer parte da geração convertida a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. E aí sim você começará a ver que você não precisa mais de sinais. Você terá convicção de que você não precisa de mais nenhum sinal. É só seguir. Ah, mas está difícil, siga. Ah, mas está complicado, siga. Ah, mas eu estou morrendo, siga. Ah, mas eu não consigo me livrar de onde eu estou. Venha como está e seja transformado pela palavra. Deixe o Espírito Santo tocar na sua vida para que você seja transformado. Mas entregue o seu coração. A mudança só vai começar quando você entregar a única coisa que Deus não tem. É o seu coração. Que sejamos transformados todos os dias pela palavra de Deus. Que paramos de ficar buscando sinais e passamos a buscar a Cristo, o nosso Salvador. E aí Deus, que é o nosso Criador, nos passa de criaturas a filhos. E o Espírito Santo, que é o Consolador das nossas vidas, nos dá as direções para sairmos de toda e qualquer situação difícil que estamos passando. Permita ser transformado hoje. Pare de buscar sinais e busque as bênçãos na palavra de Deus. Entregue o seu coração a Deus, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador dessas águas do batismo. Ande em obediência e veja sua vida transformada. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, amados.